chegou a hora da gente conversar com a nossa nutricionista, que ela tá ouvindo tudo, tá ligada em tudo. E ela vai nos dizer agora. Desconcorda. Já ouviu falar nisso? Concorda ou não concorda? Só concordando com tudo. Muito bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos aqui com a Juliana Furtado, ela que é nutricionista. E ela vai falar sobre essa dificuldade. É ou não é dificuldade? Demais. Não é fácil, não, amiga? De segunda a sexta-feira. E eu sou mãe também, então posso falar dos dois lados. De segunda a sexta-feira em alguns colégios, porque tem colégios que é de segunda a sábado. Se a gente for contar, são aproximadamente 200 dias, né? Nossa. De ano letivo. Não é brincadeira, então, não. Para todo dia você pensar numa alimentação diferenciada e saudável. É verdade. Tem que ter ajuda de uma nutricionista. Por isso que a gente está aqui. Então, Pô, vamos lá, vamos dar os primeiros passos. Ontem a gente trouxe a Andréia Kiss, que por sinal ela disse maravilhosa. Maravilhosa. E a gente, muito bom. A gente estava falando do aprendizado. E isso, de uma certa forma, me chama a atenção. Porque a gente fala do aprendizado onde ela deixou bem claro que tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um bom sono, claro, disciplina, né, com essa criança, colocar essa criança para dormir na hora certa, para se alimentar na hora certa, beleza. Por quê? Porque isso vai influenciar no aprendizado. E como a gente tem percebido que o mercado tem feito uma alimentação não muito saudável para os nossos filhos e a gente é que tem que realmente estar ali presente, aí a gente imaginou, poxa, uma nutricionista para nos ajudar a inserir, a colocar mais essa alimentação saudável na lancheira dos filhos. Porque para a mãe também não é fácil, porque a gente fala do lado infantil, mas a gente está falando das mães. Que a maior parte, né, das lancheiras são montadas pelas mães mesmo, né? E na adolescência mesmo, você já não tem mais lancheira. E aí isso é outro problema sério. que a gente vai encontrar, né? E aí a gente precisa trabalhar a infância, para que essa criança tenha esse ritmo, pegue esse pique, já entenda essa e ela vá para a adolescência. Na verdade, né? Porque quando a gente começa esse processo de educação lá atrás, na infância, como a gente está mostrando aí nas fotos, né? Com os nossos pequenos lá que a gente acompanha, a gente vai criando uma base, né? A educação, ela vai conseguir transformar tudo. Então, se é aquela criança que já cresce entendendo que o lanchinho dela tem que ter pelo menos uma frutinha, tem que ter, né, uma composição de alimentos variados, ela vai levar isso mais para frente. Né? Então, ela já vai ser mais criteriosa nas escolhas que ela vai ter que fazer quando ela precisar fazer sozinha. Pronto, olha, eu vira e mexe, de vez em quando eu tô assistindo e vejo a Virgínia, algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo. Eu acho que ela é uma das maiores influenciadoras que hoje aparece no mercado, que mostra a vida por inteiro. Às vezes eu acho um pouco demais, mas isso é a questão dela, é o trabalho dela. Mas tem uma coisa que eu admiro demais em uma das filhas dela. Ela come fruta. Ela é o tempo todo mostrando essa pequenininha na fruta. Comendo, é o melão, é o mamão, às vezes é o danonezinho, tudo assim, nos horários específicos. Eu acho muito legal, porque ela come mesmo. Ela come, cada pedação de melão que ela adora. Ela é apaixonada por frutas. E isso eu acho muito legal, porque tá aí uma influência que é legal até para as mães verem. Né? E aí eu queria muito, a gente está vendo aqui imagens de crianças pequenininhas que já estão ali inserindo, mostrando as hortas, explicando para que serve, ensinando. E eu tô vendo que você faz esse processo, né? Isso. Na verdade, a gente tem uma equipe, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha essencialmente com a nutrição infantil. Muito legal. Desde o bebezinho que vai introduzir os alimentos ali com 6 meses, né? Até crianças já mais velhas que têm dificuldade para se alimentar. Então, crianças que estão recusando esses alimentos mais saudáveis, né? Não tem aquela variedade na alimentação, não conseguem se alimentar de uma forma equilibrada, a gente também acompanha essas crianças. Né? Então, aí são algumas fotos misturadas. E tem também do nosso espaço, da nossa escola, né? Que é uma escola para as crianças pequenas. Como a gente pode ajudar essas mães a ter, essas crianças terem alimentação saudável logo na infância? Então, como eu estava falando, o melhor caminho é o da educação, Sim. né?
E você estava comentando sobre a Virgínia, né? A questão do exemplo, da influência dentro de casa, né? Então a gente tem realmente muitas mães, famílias, né? Eu nem gosto de falar só mãe, porque às vezes a gente carrega essa culpa, né? Mas a família inteira às vezes não tem aquele hábito, né, de se alimentar de uma forma mais equilibrada, servindo a comida na mesa para ver o que tem. Até as condições, nem todo mundo tem a condição, né? Exatamente. Às vezes a criança ela não tem o hábito de sentar à mesa, come na frente do sofá, come no quarto. Alguém, às vezes, é um cuidador que dá na boca daquela criança, às vezes uma criança que já tem autonomia para comer. Então, na verdade, a gente precisa ter uma construção que envolve toda a alimentação. Então, eu sempre digo, não vamos focar só no prato. Sim. Às vezes a gente fica, mas o que eu boto ali naquele prato? Né? O ideal seria a gente focar no ambiente. Que ambiente que essa criança está sendo exposta, ela está inserida? Como que a gente pode melhorar o ambiente para depois a gente ir para o prato, que é o que a gente consegue, como a gente consegue trazer mais resultado para a criança. Então, a partir daquele ambiente equilibrado, um ambiente saudável, né, no sentido geral da coisa, a criança vai conseguir mudar o que ela tem no prato. Então, a gente consegue acrescentar mais alimentação variada e saudável dessa forma. O que seria realmente uma alimentação saudável para a mãe não se sentir tão culpada e no dia a dia ela acrescentar nessa lancheira dessa criança? Nossa, eu imagino que a gente trabalhar alimentação saudável para os nossos filhos também é trabalhar essa educação dentro da escola. Gente, eu peço para os coordenadores, para os diretores, para os donos de escola, que vocês tenham essa prática também, porque assim, ajudar os pais, ajudar a família a trazer essa alimentação saudável para a casa dos filhos. O nosso estilo de vida hoje é um grande, né, causador desse problema que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem muitos ultraprocessados no mercado que facilitam a vida, então tá pronto ali, pega, guarda no estoque, não tem problema de estragar, então é tudo muito fácil, muito rápido. Então, acaba que a gente, às vezes, né, vai se deixando levar por esse caminho. Então, de fato, uma escola que proporciona essa alimentação, que consegue inserir, né, esse cardápio mais equilibrado, mais variado dentro da escola, já facilita demais a vida desses pais, né, porque a gente sabe como é a vida, é corrida mesmo, às vezes a gente tem que sair muito cedo, então já tem que se organizar ali naquela manhã corrida para o dia inteiro, então tudo que facilitar, né, a gente vai acabar comprando de uma certa forma. Então essa iniciativa das escolas, de fato, ela precisa acontecer para que a gente possa ter cada vez mais as crianças comendo melhor. Eu estou observando aí a questão das hortas, eu estou observando o prato das crianças. Essa educação de levar, pronto, eu vou comprar as verduras, vou comprar as frutas. É interessante a mãe levar a criança e fazer com que a criança conheça esses alimentos saudáveis? Com certeza. Inclusive, é uma das dicas que eu acho que é uma das coisas que não acontece, né? Eu coloco sempre para as mães, né? Comprar junto com as crianças, né? Fazerem elas participar desse momento, inclusive também na hora de montar a lancheira, né? Avisar o que está levando, falar, olha filho, hoje eu tô mandando tal coisa, tudo bem? Para não ter aquela surpresa, né? A criança, ela gosta de previsibilidade, ela quer saber o que vai ter ali dentro, né? Eu sempre digo para os pais, por que seu filho assiste o mesmo filme 300 vezes? Porque ele adora saber o que vai acontecer naquelas cenas, ele já sabe. Então, eles gostam de já saber para não ter essa surpresa. Então, conte para o seu filho, avisa para ele, pergunta para ele, dependendo ali, né, das opções que você tem no dia, o que ele quer levar, o que ele tá a fim de comer ali naquele dia, porque ele vai, com certeza, comer melhor aquela lancheira. Aquela alimentação saudável que a gente costuma dizer. Vamos falar de preparar uma primeira lancheira saudável. Como seria para essa criança? Inclusive, alimentos que possam ajudar até no próprio aprendizado, como a própria Andréia falou. Uma alimentação correta. Eu sempre digo que a ideia não é complicar, pelo contrário, né? Quanto mais simples for
essa montagem, melhor para todo mundo. É um lanche, a palavra já está dizendo, lancheira. É um lanche. Lancheira não é você levar um almoço dentro dessa lancheira, Exatamente, é um lanche. Esse lanche ele vai para o intervalo. É algo mais rápido, algo que é fácil de comer, não necessita muito tempo e tal. Então, assim, para a gente montar uma lancheira tranquila, sem drama, né? A gente pode pensar aí nos grupos de alimentos, né? Para a gente não ficar preso sempre no mesmo alimento. Sim. Então, sempre colocar uma frutinha para a criança. Às vezes eu recebo mãe que ela fala assim, ah, mas o meu filho só come uma fruta. Eu vou mandar todo dia essa fruta? Sim, manda todo dia essa fruta. Né? Porque se é dentro daquele cardápio dele, se ele ainda não consegue variar, pelo menos ele tem uma fruta. Está se alimentando. Está se alimentando. Tem crianças que não comem nenhuma fruta. Sim. Né? Como a gente atende lá. Então, sim, se ele come só uma fruta, manda só uma fruta. Se ele come duas, manda um dia uma fruta, no dia a outra fruta. E assim você vai variando mesmo dentro da restrição dele. Né? Então, uma fruta, um carboidrato que pode ser uma tapioca, como ali nosso amigo falou, né? Que o filho dele já prepara. Eu fiquei até curiosa para saber qual a idade dele. Ele é bem novinho, assim, 12 anos. 12 anos, olha, tá muito bem. A gente também trabalha com essa idade lá e a gente ensina também as crianças a cozinharem, né? Então, sempre um carboidrato, uma tapioca, um cuscuz, um pãozinho. Não precisa mais do que isso. Não. E uma proteína associada também seria ideal, né? Então, um ovo, como ele falou, um beiju com ovo, né? Um franguinho desfiado, uma carne desfiada, uma porção de queijo. Então, isso tudo também já consegue agregar dentro dessa lancheira, né? Tem crianças que gostam de suco, tem crianças que não. Então, o suco não é obrigatório, né? Se você quiser mandar, eventualmente, ali naquele dia, não tem problema. Mas se também não quiser, manda a aguinha da criança que tá tudo certo. Pronto. E o cuscuzinho, vai? Cuscuzinho, sim, maravilha. Você sabe que tem um cuscuz que eu amo fazer, que é um cuscuz no estilo tapioca também, né? Que você prepara os dois juntos, tanto a tapioca com o cuscuz. Você prepara o cuscuz e prepara e faz ele, é muito gostoso. Não conheço. Pois é. Você mistura a farinha do beiju junto com o cuscuz já pronto. E aí você faz aquele beijuzinho, né? E é muito interessante, porque a criança já sente aquele saborzinho e você tá levando com qualidade. Pronto. Essa lancheira não tem que ser uma lancheira cheia de coisas, porque às vezes seu filho leva e volta com a lancheira. Exatamente. Também é um erro que eu observo que as famílias às vezes cometem. É mandar muita coisa para a criança ver se come alguma coisa. Às vezes crianças com seletividade alimentar, né, que tem dificuldade para comer, que não está comendo nada. Então, aí qual é o pensamento, né, da mãe? Ah, vou mandar várias coisas porque aí ele vai escolher alguma e o que ele comer está certo. Tá? Mas isso não é legal. Por quê? Porque se tiver um alimento preferido, ele vai comer só o preferido. E todo o resto vai sobrar e ele não vai querer. Fruta todo dia? Fruta todo dia, é o ideal. O ideal, né? Sempre tem que ter essa frutinha lá. Sempre tem que ter essa frutinha. Porque às vezes a pessoa não coloca fruta. Até por uma questão de hábito, sabe? Pronto. E se não tiver a fruta, pode ser o suquinho? Pode ser o suquinho, não tem problema, né? Que seja um suco natural, que não seja aqueles ultraprocessados. Pronto. A gente falou da infância e aí a gente chegou, o Ed falando do filho dele que tem 12 anos, isso com certeza foi um processo que começou desde pequenininho. Foi um ensinamento, foi a questão da educação que você falou. Essa criança, ela vai estar muito mais preparada para os estudos. E aí, assim, lá ela pode também incentivar outras crianças. Pode acontecer isso também. Demais. Vai a dica para as escolas também de fazer os piqueniques da semana? Ah, é muito legal. Tem muita escola que já faz assim, o dia da fruta, né? Cada criança tem que levar uma fruta. Geralmente é só no infantilzinho mesmo. Né? Mas é no pequenininho. Mas é interessante, né? Se as escolas pudessem partir para esse outro lado. Enfim, essa lancheira então não tem que ser lotada. Gente, é pro lanche. É para a hora do intervalo. Até porque a gente pode roubar um pouquinho da fome que seria lá para o almoço, né? Então, às vezes a gente quer que a criança coma várias coisas ali também no almoço, mas ela comeu muito próximo ali o lanche e ela não vai ter a fome necessária. Uma das coisas que eu observei na escola do meu filho, que neste ano de 2025, eles resolveram colocar almoço. E eu achei extremamente interessante. Principalmente porque às vezes eles passam do horário do almoço
e ficar com fome não dá. E vai comer besteira? Não dá. Lá a gente também tem almoço. Então eu acho que essa história do almoço, ela é bem importante e necessária, porque de alguma forma vai ser na hora do almoço mesmo. Exatamente. Né? Isso é muito bom. E assim, a gente consegue controlar, né, dentro da escola, porque a gente monta um cardápio já preparado, equilibrado, para as necessidades daquelas crianças. Pronto. Né? Então, E aí eu acho que vale super a pena. Eu acho que para a gente encerrar essa conversa, vale a pena a gente olhar um pouco como é que vocês fazem esse trabalho de vocês, que é tão interessante. Essas fotos são de trabalhos de educação, né, muito alimentar, legal. E também de terapia alimentar, que é esse trabalho que a gente desenvolve com as crianças vocês que já isso estão nas escolas também? Com dificuldade. Não, no momento não. Ai, mas eu acho que vocês têm que ir. No momento ainda não. Muito a gente tem bom. Um projeto sim para fazer treinamento. Para as escolas. Eu acho que é necessário, viu? Acho necessário. E aí a gente chama a atenção, as pessoas que tiverem curiosidade, que quiserem levar suas crianças para aprender mais, para entrar nesse mundo que às vezes as mães não conseguem. Elas não são nutricionistas, gente, é normal essa dificuldade, tem que pedir ajuda mesmo. Tem que pedir ajuda para os profissionais, né? Então, quando a gente está com uma dor, a gente tem que buscar quem é mais habilitado para poder curá-la, né? Então, assim, a gente cura muitas dores lá de dificuldades alimentares. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer, quem quiser também colocar seu filho para participar, como é que faz? Pronto, a gente está nas redes sociais, nosso perfil é @nutriçãokids_ e também @quintalinfantil. Então vocês podem entrar em contato através dessas mídias. E lá a gente faz esse trabalho, desde pequenininho até os mais velhos também. Muito bom. Você vai até que idade? A gente atende até 14 anos, por aí. Ai, que bom. E você estava Lógico falando que a metodologia vai mudando, claro, né? E vocês estavam falando, apesar de a gente estar falando do infantil, que vocês ensinam até a cozinhar. Sim, a gente, para os mais velhos, né? Então a gente já vai trabalhando outras abordagens que são mais interessantes para eles, inclusive cozinhar. Então eles adoram. Quando a gente fala assim, vai cortar tal coisa, tio, vou pegar uma faca. Muito bom. E aí vai pegar numa faca. Vamos mandar nossa equipe para fazer uma matéria com vocês. Ótimo, eu acho interessante. Eu acho que a gente tem que mostrar esse outro lado também. Pronto. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Tá? Obrigada de verdade. Vamos trabalhar, gente, essa alimentação mais saudável. Eu acredito nessa geração. Que são geração lindos, né? Saudável, viu? Quando a gente vê, a gente assim dá vontade de chorar. Eu acredito. Tantas crianças que já conseguiram comer novos alimentos, né? Às vezes a mãe olha e fala assim, ele comeu alface, eu não acredito, nunca comeu alface aqui em casa. E aí conseguiu comer lá com a gente. Então são milhões de casos. Eu não sei os meninos aqui, mas um dos meus filhos não triscava em cebola e nem cheiro verde quando era mais novo. Hoje ele come demais, mas foi dele, né? Ele acabou se dando... E aí o mais novo eu fui pegando no pé, porque não era muito fã. Porque realmente tem algum alimento que às vezes você não se dá bem, não gosta. Isso é um fato. E na verdade não tem problema quando é um ou outro alimento. Né? O problema maior é quando são os grupos de alimentos. Sim, muitos, então, né? Não come nenhuma fruta, não come nada verde, não come nenhum vegetal. Aí é educação mesmo. Né? Aí a gente precisa até além, né? O tratamento. Que é o tratamento da seletividade alimentar. Obrigada, minha linda. Muito bom estar com você aqui. Mais uma vez, nosso agradecimento e que a gente continue ajudando essas mães aí. Obrigada a você pelo espaço. Foi um prazer estar